Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Alessandro Casado, eu sou gerente de projeto da Eman Consultoria e vou conversar um pouquinho com vocês aqui, junto com o Wagner Salzano na sequência, a respeito da automatização em centros de distribuição, não só em grandes centros de distribuição, mas em armazéns de uma maneira geral. Bom, primeira coisa, primeiro ponto é quais são as possíveis aplicações da automatização em centros de distribuições ou armazéns. Na verdade, ela pode ser aplicada em todas as etapas da minha armazenagem, desde o recebimento de materiais até a expedição. Falando fisicamente aqui, do processo físico, então eu posso abranger desde a descarga do veículo, desde o direcionamento do veículo à doca correta, a descarga do veículo, a conferência do veículo, da carga também pode ser automatizada, passando aí para a movimentação e a estocagem do material no local correto, de acordo com regras já pré-estabelecidas, então o sistema já identifica restrições como dimensões, peso, risco de contaminação cruzadas, a popularidade do material, então ele já guarda o material mais popular mais próximo da área de separação, da área de expedição, e o material de menos popularidade lá no fundo do armazém, visando otimizar as movimentações de busca do material pelo próprio sistema automatizado, até a própria expedição. Então, a partir que o material foi separado, conferido, disponibilizado em um determinado local, carregado, tudo automaticamente pelos sistemas automatizados. E aí eu falei fisicamente, mas além da parte física, que é a movimentação, algumas conferências, seguindo algumas regras, também tem outro ponto importante, muitas vezes, quando a gente fala em automatização, a gente esquece que o processo ele passa por partes administrativas e partes operacionais, físicas, onde de fato eu estou movimentando o material. Já teve exemplo de cliente que contratou a gente porque não conseguia atender lá o prazo estabelecido, e na visão deles o problema estava na operação. Quando a gente levantou o processo como um todo, a gente descobriu que o grande gargalo não estava na operação, e sim na parte antes do pedido ser disponibilizado para a operação, ou seja, a aceitação de pedidos com problemas, informação equivocada ou faltante, a demora na aprovação, na verificação e aprovação de crédito, e todo o processo de aceitação do pedido que estava comendo todo o lead time. E o pedido estava sendo disponibilizado para o CD, faltando aí, às vezes, meio dia para conseguir fazer a separação, o envio ao cliente. Por que eu estou comentando isso? Porque hoje em dia também é possível, viável e traz grandes ganhos a gente automatizar também toda essa parte administrativa, essa parte que não é física. A gente não vai abordar isso agora porque não é o foco desse webinar, mas a gente pode discutir isso depois em outro momento também. Voltando aqui para a parte de automatização da parte operacional, física, movimentação e armazenagem de materiais, então que tipo de estoque isso pode ser aplicado? Na verdade pode ser aplicado em qualquer tipo de estoque, o sistema ele não faz essa distinção em tipo de estoque, e sim em tipo de material. Não importa se é matéria-prima ou acabado, o que importa são as características do material, do processo. Então o que importa são os aspectos físicos, as dimensões, o peso, o tipo de embalagem ou unitização, se esse material tem algum risco por exemplo, de contaminação cruzada com outros materiais, então o sistema vai entender e respeitar essas regras. Questões como o giro e cobertura também influenciam à medida que vão determinar a quantidade de material que eu vou ter que estocar. Isso vai impactar também no tipo e no dimensionamento do sistema automatizado. O processo do cliente, então eu estou separando quem que é meu cliente, a expedição, é um processo produtivo, é o carregamento, como que eu tenho que fazer essa distribuição, a separação, eu separo caixas ou separo item fracionado, então tudo isso sim vai influenciar na escolha do tipo e na quantidade, ou seja, no dimensionamento de recursos automatizados que eu vou utilizar. As soluções que a gente pode utilizar podem ser uma solução integrada, como a gente já comentado ali, desde a entrada do material até a expedição, e aí é obrigatória a integração entre todos os equipamentos. Isso também é muito comum, você ver CDs automatizados desde a descarga do veículo
passando por a descarga, a conferência, né, se o material precisa ser segregado porque foi reprovado, se ele vai direto para a estocagem, né, a estocagem, depois da separação toda integrada e automatizada, né, é lógico que tem vantagens, mas também tem alguns custos, o custo é muito maior, né, ou você pode partir para soluções pontuais, isoladas, né, à medida que você identificou aonde é o seu gargalo na operação, você automatizar aquela etapa, né, onde é o meu gargalo? O meu gargalo está na descarga do veículo na conferência, o meu gargalo está na estocagem em separação, né? Está na expedição, né? Está no meu processo administrativo, como eu falei, né? Lógico que os robôs são diferentes, né? Então, assim, eu posso aplicar uma solução integrada ou soluções isoladas, pontuais, né? Isso quem vai definir é a própria empresa, em função das necessidades, né? Do que ela espera desse processo automatizado, dos ganhos esperados e também do investimento necessário, do tempo necessário para isso, né? Então essa é uma decisão, não existe uma solução geral única para todos, né? Cada empresa tem que avaliar aí, se é necessária uma solução que abrange o processo inteiro ou se eu posso aplicar soluções pontuais, né? Falando um pouquinho de exemplos, né, de sistema de automatização, nós temos aqui um exemplo do carrossel, né? O carrossel é um exemplo de um sistema de automatização que ele não integra todos os processos, desde o recebimento até a expedição, né? Ele é um processo de automatização da estocagem, né? Da movimentação e da estocagem de materiais, né? E qual que é o ganho que ele traz para a gente? O ganho que ele traz é principalmente focando aqui, né, no deslocamento do operador, né? Então ele elimina o deslocamento do operador, seja para estocar ou para retirar material. Então o sistema gira e traz o material, o bem vem até o separador, né? Vem até a pessoa, né? Quais são as principais vantagens que eu tenho, né? Tenho aqui algumas informações aqui que são até do próprio fornecedor, né? Uma estimativa do fornecedor, mas está bem coerente, né? Lógico que essas informações podem variar em função do tipo de implementação, né? Da situação inicial e da situação final, né? Então, mas aqui a gente pode prever uma grande redução da mão de obra, por quê? Porque a gente sabe que nos armazéns as principais perdas estão relacionadas justamente aos deslocamentos, né? Principalmente em grandes armazéns, né? E esse deslocamento ele não existe mais. Então, à medida que a pessoa separa o material e aperta lá a confirmação de que ela pegou o material, o próprio sistema já gira o carrossel, traz o item seguinte, né? Então você tem uma redução grande na mão de obra, né? Um grande aumento da velocidade de separação, né? Então aquele tempo que eu teria para me deslocar até o processo, até o material e voltar já não existe mais, né? Uma economia muito grande de espaço também, né? Porque eu acabo eliminando os corredores entre os sistemas, né? Além de uma redução de erro operacional. Lógico que esse sistema não elimina os erros, porque ainda tem uma interface humana, né? A interface humana pode pegar ou depositar no vão errado, né? Mas também oferece uma vantagem aí, que é um controle de acesso, né? Ou seja, a pessoa vai se identificar ali no sistema antes de operar, né? Então fica fácil, a gente tem uma maior segurança do material e fica fácil a gente rastrear ali possíveis erros, né, da operação. Um outro equipamento esse já é bem conhecido, né, muito usual, são os transelevadores e os mini-loads, né, que são sistemas robotizados que integram, né, a movimentação e a estocagem, né. Então, no caso que a gente falou lá do carrossel, só a movimentação, a colocação e a retirada, né, a guarda e a retirada do material era feita pela pessoa. Aqui não. A guarda do material e a retirada também é feita pelo sistema. Então isso acaba ajudando a gente no sentido de reduzir, né, falhas, né? Ele é um sistema, os dois são muito parecidos, né? Tanto o transelevador quanto o mini-load são muito parecidos, né? A principal diferença é que o transelevador ele opera com cargas maiores, né? A unidade de movimentação dele é o pallet, enquanto o mini-load trabalha com unidades fracionadas menores, né? Caixas pequenas, né? O principal ganho nele, desses equipamentos, né, está na substituição, né, na na redução dos corredores, na medida que eu substituo equipamentos, né, como empilhadeiras ou carrinhos, por robôs que ocupam um espaço muito menor, né? Então eu tenho um ganho diário, porque eu reduzo os corredores, tenho um ganho muito grande também de ocupação do meu pé direito, porque esses sistemas permitem uma verticalização do estoque de 40 metros de altura ou mais, né? Tem um grande ganho aí de velocidade de separação em função da velocidade desses equipamentos, então eles conseguem trabalhar dentro desses corredores a uma velocidade muito alta, né? E aí sim eu tenho uma eliminação, né, uma redução gigantesca, drástica, né, de erros operacionais. Por quê? Porque toda a movimentação, a identificação, movimentação e guarda e separação dos materiais são feitos pelo sistema, não tenho aqui uma interação humana, né? Também tem uma maior segurança devido ao controle de acesso, não tem pessoas transitando nesses corredores, né?
E a possibilidade de integração com outros recursos, né, na armazenagem. Então eu posso integrar desde a entrada, né, do veículo, né, se tiver sistema automatizado de descarga, de conferência, eu integro com esse sistema dos transelevadores, né, e integro também com o meu sistema de expedição. Né, então ele pode ser integrado com todo o sistema de armazenagem. Um outro equipamento também, esse já não é tão conhecido ainda, né? Mas vem crescendo o uso dele também, são os carros satélites, né? Ele acabou substituindo um pouco a função daquele sistema de estocagem dinâmica por roletes, né? Lógico, não é a mesma coisa de jeito nenhum, tá, pessoal? Mas ele permite que a gente movimente a carga, né, em estruturas que permitem uma alta densidade de estocagem, né? É como se você tivesse, por exemplo, um drive-in ou um drive-thru, por exemplo, onde a empilhadeira não precisasse entrar, né? Ou um sistema de armazenagem dinâmica sem os roletes, né? Então quem faz essa movimentação é esse carro satélite, né, que ele busca e leva o material conforme o necessário. Então tem uma redução de mão de obra, porque é ele que faz essa operação dentro da estrutura, né? Tem uma grande redução de espaço, porque ele me permite utilizar uma estrutura de altíssima densidade, né? Sem corredores. Vale uma ressalva e tomar cuidado com as perdas, tá? O critério é o mesmo da blocagem, né? Da blocagem, do drive-in, drive-thru, né? Eu tenho que tomar muito cuidado com a profundidade que eu vou trabalhar para não criar perdas aí, né? Ou ter que misturar materiais. Esse produto promove uma grande redução de espaço, né, um aumento da velocidade de separação à medida que ele já deixa o material pronto para a empilhadeira pegar, ou a empilhadeira ou outro sistema automatizado pegar ali próximo ao local de retirada, né, permite uma redução de erros operacionais, né, mas lembrando que não elimina, porque ainda existe parte da operação feita por pessoas, né. Posso ter um controle maior de segurança à medida que eu posso definir quem vai operacionalizar esse sistema, né? E pode interagir com outro sistema de armazenagem. Um exemplo aqui é um sistema manual, né? Uma estrutura convencional, mas eu posso trabalhar com isso em sistemas também automatizados. É lógico que quando você fala de um transelevador, um minode, geralmente eles têm, né, o próprio carro satélite, né? Mas poderia ser integrado também. Temos aqui um outro sistema que ele é bem interessante, esse aqui já é mais inovador, né? Um sistema de blocagem por robôs. Né? Então ele acaba promovendo uma alta densidade de armazenagem, também eliminando os corredores, né? É o sistema blocado. E a diferença disso aqui é que eu faço um grande blocado e as movimentações são todas para a parte superior, né? Por pequenos robôs que transitam ali em cima, né? Então me permite uma redução da mão de obra, porque são máquinas trabalhando agora, são robôs, né? Uma grande redução de espaço, né? Como eu mostrou no vídeo aqui, em função dessa condensação, né, dos materiais, né? Ele me permite um grande aproveitamento do espaço disponível, porque ele é muito versátil, eu posso montar ele da maneira que eu quiser, né? Ele não tem uma estrutura que tem 5 corredores, por exemplo, né? Então a gente vai ver daqui a pouco no vídeo que ele me permite montar aproveitando cantos, né, inclusive, né? Tem uma alta velocidade de separação, né? Isso lógico vai depender da quantidade de robôs que você está trabalhando, né? Você tem uma redução dos erros operacionais, por quê? Porque a parte de colocação e retirada do material no estoque ela é feita por robôs, né? Lógico, como tem uma interação humana na parte inicial, né? Se eu abastecer, entrar o material errado para o robô, ele vai guardar o material errado no lugar certo, né? No lugar errado, né? E também permite um controle de acesso aí a quem vai operar o sistema que oferece maior segurança, né? Um outro sistema que já é bastante comum, né, são os AGVs, mas o que não é muito comum são os AGVs que são utilizados na armazenagem, né, na logística, né? E de um tempo para cá, sim, eles vêm se mostrando muito eficazes, né, nessa operação, né? Então ele também promove um ganho operacional no sentido que ele substitui, né, os deslocamentos que seriam feitos pelo operador, então agora é feito pela máquina, né? Então esse tempo improdutivo é absorvido pelo sistema, né? Então entre os ganhos que a gente pode listar aqui: redução da mão de obra, né, aumento da velocidade, mas de novo, né, quando a gente fala em aumento da velocidade, o aumento da velocidade está ligado ao dimensionamento adequado da quantidade no nosso caso, de robôs que eu vou ter, de AGVs, tá? Se eu colocar uma quantidade insuficiente, eu não vou ter o aumento da velocidade, tá? Uma redução de erros operacionais, mas também não elimina, porque tem uma interação humana, mas já reduz, né? E a possibilidade de integração com outros sistemas de armazenagem também, tá?
Uma outra ferramenta que vem crescendo aí também bastante, né, são os robôs para picking, né? Então assim, você tinha muito recurso, muito equipamento que faz separação de caixas, né? Mas o picking, o fracionado item a item ainda é um ponto aí de atenção, né? Então agora já está surgindo esses equipamentos, esses robôs de picking que eles trabalham baseado em sensores que simulam a visão, né? Então eles conseguem enxergar o material e reconhecer o material, né? Então ele acaba dando aí para a gente um ganho de produtividade nessa redução do tempo também de movimentação, né? Então o próprio robô em cima do OGV que vai fazer a movimentação e ele consegue fazer separação item a item, né? Então os benefícios que ele tem lá, diferente dos sistemas antigos, né? Esse ele consegue reconhecer visualmente o produto, então garante, né, que ele vai pegar o produto certo, como a gente pode ver no vídeo aqui, né? Sem código nenhum ele está identificando o produto, né? Redução de erros operacionais, porque nesse caso o sistema consegue realmente identificar o produto, né? Essa separação, como ele percorre corredores, né, ele pode ter uma roteirização, né? Aí via um sistema WMS, então vai garantir que não tenha perdas aí devido a percursos erráticos aí, né? Redução da mão de obra e também a possibilidade de integração com outros sistemas, como o próprio WMS, que pode fazer a roteirização, né? Bom, em função do tempo a gente não vai conseguir abordar muitos outros sistemas com vocês aqui, né? Mas eu fico à disposição agora após o vídeo para a gente tratar um pouquinho aí das possibilidades, das dificuldades, né, dos riscos da implementação desses sistemas automatizados, ok, pessoal? Eu agradeço a atenção de vocês, muito obrigado e até mais.